Já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. É muito bom a gente começar o dia sabendo que o calor cada tarde aumenta mais, né, Ruth? Esses dias a gente tem observado que quanto mais dia passa, o verão está mais quente. Mas pela madrugada parece que caiu alguns pingo-respingo, né? Nada, foi Não. 9, 10 horas. Começou a chover. Começou ali, mas isso aí é pouco, porque nós temos a chuva do caju e da manga, né? Na nossa região, muitas plantações estão carentes de chuva. E a gente sabe que se não houver chuva, também nós não teremos fartura. E para isso precisa que a chuva aconteça na nossa região, né? Estamos gravando o programa Nossa Terra aqui de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida do Pará, cidade de turismo, aonde você pode vir qualquer tempo do ano e deliciar das maravilhas da nossa cidade, as praias, os rios. Só aqui em Marabá nós temos 3 rios, fora os lagos que nós temos e também as praias, cachoeiras, muitos pontos turísticos onde você pode vir com a sua família acampar, desfrutar do melhor dessa natureza aqui do sul do Pará. Então, tudo isso que eu estou falando, isso é Marabá, né? Onde tem um povo hospitaleiro, muitos restaurantes, hotéis. Você pode vir de qualquer parte do Brasil, do mundo. Aqui tem hotéis para lhe receber, lhe recepcionar com a sua família. É uma cidade hospitaleira, onde você pode vir com a sua família tranquilo e ficar aqui o tempo que o seu dinheiro der, né, Ruth? Porque turismo sem dinheiro não acontece, né? Quando a gente sai de casa, já começa a gastar. Começa a gastar e vai gastando. E a gente sabe que... Deixa eu subir aqui mais um pouco. Aí, tá bom? A gente sabe que tudo custa dinheiro, né, Ruth? Tudo. Mas em Marabá já foi caro, hoje não é mais. Os grandes supermercados que tem lá em Goiânia, Anápolis, Belém, aqui em Marabá nós temos. Temos aqui também. Temos. Né? Você vai no supermercado, hoje é dia de promoção lá no Mateus. Você tem que ficar atento, alerta aí na televisão, no rádio, pela internet, aonde tem promoção aqui em Marabá, nos grandes supermercados aí, na Van, você estava olhando ali o preço de coxa de cama, essas coisas. Então, a gente que é pobre, a gente tem que estar com o dinheiro medido aqui, né? Vem uma promoção, vamos lá para ver. Não é para comprar não, vamos para ver. Se cabe no bolso. Se cabe dentro das nossas possibilidades, a gente compra. Senão, a gente diz, vamos esperar a próxima promoção, né? Porque é o seguinte, eu já fui pobre, muito pobre de Maré Desci, e a gente não tinha esse direito de viver de promoção. Só quem se promovia eram os grandes, né? Hoje não. As lojas, comércio aí estão com eles estão com um trabalho aí muito bonito no comércio aí, as lojas estão cadastradas aí, vai ter aí um arrastão de preço baixo em Marabá muito grande no comércio. Isso aí é bom para a nossa cidade, porque aí, como a cidade de Marabá é uma cidade polo, então as pessoas que moram em outros municípios próximo da cidade de Marabá vêm para Marabá para fazer compra. E outra coisa, isso aí é importante para nós no comércio, porque o dinheiro vai circular aqui no nosso meio, né? Mais um abraço para o prefeito municipal da cidade de Marabá, para todos os secretariados da prefeitura municipal, também para o presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores ali daquela Casa de Lei. Um abraço também para a Polícia Civil, Militar, para a Guarda Civil, o DMTU, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, e todos que estão empenhados aí na segurança, né? Nós estamos falando aqui de segurança, porque Marabá tem esses órgãos aí que estão
estão trabalhando em benefício da paz em Marabá e segurança, né, Ruth? Verdade. Você vê que acalmou mais, a gente quase não vê aquilo que a gente ouvia falar antigamente. Mas vamos para a oração que é Abrahá. Vamos para a oração, que é a bênção ao despertar, né? Porque ao despertar do sono, cada pessoa deve refletir imediatamente que o Rei dos Reis, santo bendito seja ele, cuja glória enche toda a terra, está sobre si e observa seus atos. Como está escrito, esconder-se-á alguém em esconderijo, e eu não o veria, diz o Eterno. Acaso não eixo eu o céu e a terra, diz o Eterno. Assim deve cumprir o que foi dito pelo grande salmista de Israel, o rei Davi. Então, quando a pessoa levanta, quando ele desperta, ele tem que meditar e agradecer ao Eterno, que é o santo, bendito seja ele, e dizer assim: Modeani, dou graça perante ti, o Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é nossa fé em ti. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria, criaste nele órgão com orifícios, revelado e sabido é, perante o teu glorioso ser, que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, eterno, que sara toda a carne e fazes maravilha. Elohai, Deus meu, a alma que me deste pura, tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tomarás e restituir-me-ás a vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. A alma que Deus nos deu, ela deu pura. Ele deu pura. Você vê com a criança, ele é inocente. Mas conforme o crescer dessa pessoa, ou dessa criança, ele vai se contaminando com o pecado, né? Mas um dia ele vai estar na presença do Criador para ser julgado, porque um dia essa alma vai ter que voltar até o Criador, né? Prestar conta de tudo que ele fez, né? Ruth, a gente faz uma comparação, assim como a Bíblia também faz, da alma. A alma, ela é uma veste branca, né? É. E felizes são aqueles que em sua cabeça tem o azeite, né? O azeite da unção, porque as suas vestes serão branquecidas. O interessante aí, Ruth, é que no dia do juízo final, né? Não é o juízo que vai acontecer agora em setembro, não. Todo ano acontece o juízo de ano em ano. Mas quando for acontecer o juízo final, onde todas as almas vão se curvar diante do grande Deus, né? Vão saber que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitos aí adoram um Deus que morreu. A Bíblia fala de um Deus que não morre. Né? Porque Deus, sabe só, se Deus morresse no menos um segundo, o mundo acabava. Acabava. Porque ele controla tudo e todos. Nós que somos ingratos e ficamos dando glória para o homem, não para o Criador. Né? Então, na realidade, Ruth, o que acontece com a alma? A nossa alma, ela vem para esse mundo limpa, branca, como neve. Sem nenhum pecado. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E nós recebemos essa alma ao nascer
e devemos devolver ela na hora de morrer para Deus limpa. E aí, quando muitos estão devolvendo, igual pano de chão, todo amassado, todo sujo, que não serve mais para nada, está devolvendo para Deus uma alma toda estralaçada, toda quebrada, suja pelo pecado. Por que que Deus coloca pregadores no mundo? Eu falo um pregador que prega a verdade, que é os mandamentos dele, né? Para que a alma seja limpa e seja purificada dos seus pecados. Então Deus coloca pregadores, daqui para frente vocês vão ver, pregadores que não têm compromisso com o pecado, que não têm compromisso com o sistema. Daqui para frente vocês vão ver pregadores morrer em praça pública porque pregou a verdade. E muitos que não agrada, né? E muitas pessoas que dizem que está na verdade são os primeiros a atiçar a primeira pedra. Porque o sistema vai obrigar isso. Nós estamos vendo, está caminhando tudo para isso, né? O mundo está se organizando, já se organizou internacionalmente, em uma grande religião única que dominará todo o planeta Terra. Aí as pessoas vão passar por certos aperreios. Porque se você prestar bem atenção, o Estado é laico. O Estado não pode ter uma religião. Não. Mas vai chegar o tempo em que o Estado vai dominar. Já deu, na época da pandemia, o Estado fechou as igrejas. Nós nunca pensávamos um dia que o Estado poderia fechar a igreja. Você vê que as profecias estão caminhando para esse destino. Então, a interferência do Estado dentro dos ministérios, das religiões, cresceu mais. Né? Se você prestar bem atenção, você tem que orar. Se você não orar, as consequências serão maiores. Mas aqui nós queremos dizer uma coisa interessante. Devemos orar pelas autoridades, né, Ruth? Que aí estão. É verdade. Essas que estão aqui virão, porque o povo de Deus tem esse compromisso de orar. Pelos empresários, para que eles venham prosperar mais, pela liderança política, religiosa. Isso que a nossa oração é essa, que Deus venha abençoar todos. Agora, existe o sistema, que sempre existiu um sistema, desde a época, lembra da Torre de Babel? Já havia o sistema. Sistema que domina o mundo financeiro, né, que domina as religiões, que domina a política. Esse sistema só é um. E isso, a gente não deve ficar com medo, não, porque a gente já ouviu isso nas profecias que ia acontecer. Olha aqui o que vai acontecer nas profecias do Messias que Israel espera. Israel nunca acreditou no Mashiach que viria, a não ser o que Deus determinou. Mas o que é que diz a Escritura aqui? O Messias terá filhos. O Mashiach que Israel espera terá filho. Está escrito isso aonde? Nas Escrituras, Ezequiel 46, versículo 16 e 18. O Messias, ele terá, Ruth, o Messias que Israel espera, ele terá pai e mãe, será conhecido pelas nações, pai e mãe. Ele será estudante normal, como qualquer um aluno de uma escola. Ele será um político, porque ele vai pelejar pela libertação de Israel, para que Israel se torne um país. Ele será o rei de Israel. Mas com muita luta, não é chegar, não, agora eu sou o rei de Israel, afasta aí que agora eu vou assumir o meu reinado. Não é assim. Ele não vai fazer milagre. Não vamos seguir esse cara aí porque ele faz milagre. Ele não vai expulsar demônio, porque isso não é atitude nem obrigação dele. Ele vai fazer todas as guerras que o rei Davi fez contra as nações, implantando o reino de Deus aqui na terra. Então, o Messias que Israel espera
ele não vai morrer. O ministério dele é eterno, é para sempre. Ele vai dominar o mundo, mas não vai ser de uma hora para outra. Ele vai enfrentar muitas guerras para chegar aí. Vamos ver a Paraxá? Vamos. Nós vamos hoje para Deuteronômio capítulo 27. E nós estamos na porção semanal Kitavô. E começando do versículo 1, eu não sei se esse microfone está... Não, se tu te aproximar do microfone, ele vai te dar som. Posso botar na boca. Não, bota de lado. Diz assim: E ordenou Moisés e os anciãos de Israel ao povo, dizendo: Estais guardando todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, e no dia em que passares o Jordão, a terra que o Eterno teu Deus te dá, farás levantar para ti pedras grandes, e as caiarás com cal, e escreve sobre elas todas as palavras desta lei, e teu passar, para que entre na terra que o Eterno teu Deus te dá, terra que emana leite e mel, assim como o Eterno Deus de teus pais te falou. E quando tiveres passado o Jordão, levantarei estas outras pedras que eu vos ordeno hoje, no monte Ebal, e as caiarás com cal, e edificarás ali um altar ao Eterno teu Deus, um altar de pedra. Não levantarás ferro sobre elas. Com pedras inteiras edificarás o altar do Eterno teu Deus, e oferecerás sobre ele ofertas de elevação para o Eterno teu Deus, e sacrificarás oferta de pazes. Comerás ali e te alegrarás diante do Eterno teu Deus. Escreverás sobre as pedras todas as palavras desta lei, explicando-as bem. E falarão Moisés e os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: Atende e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser o povo do Eterno teu Deus. Obedecerás à voz do Eterno teu Deus e cumprirás seus mandamentos, seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Quer dizer, tudo é sobre os mandamentos. E quando a pessoa for fazer um altar para o Eterno, ele sempre pede, ele não quer que você quebre pedra, né? Porque profana a pedra, ele sempre quer as pedras já cortadas, né? Ruth, Sem você cortar, você pega ela já ali inteira. Deixa eu te falar uma coisa. Há um problema na construção. Toda construção que é feita para o Eterno, na Bíblia, ela tem as suas restrições. O construtor que pegava uma construção que o projeto tinha sido dado para alguém, para uma autoridade, aquele projeto sempre requereu assim: não use ferro, aço. Não use ferramenta de ferro nem de aço. E nem use em suas vigas ferro. Em suas colunas, ferro. A gente pensava assim, porque quando a gente estuda as coisas antigas de Israel, você pode observar que todas as casas em Israel, elas são feitas com laje. Pode ter até telhado, mas tem a laje onde se faz a cabana para a época das festas bíblicas, né? Toda a família faz a sua sucar lá em cima daquela casa, feita de... A casa é construída,
Mas a sucá é feita de palha e de algumas peças de madeira, aonde eles passam ali 7 dias, dormem 7 dias, 7 noites, se alimentam naquela sucá. Aqui, quando você estava fazendo a leitura dinâmica aqui da Torá, essa parte aqui, quando disse o Eterno diz, edificará ali um altar ao Eterno teu Deus, um altar de pedras, e não levantará ferro sobre elas. Você pode observar que hoje, nas religiões, quase todos os altares que você vê, ele tem ferro. Tem ferro em cima, no piso, pode ter ferro na coluna de cima, nas vigas de cima. A proibição do modelo do altar, que não pode ser um altar alto, para que quando o sacerdote subisse, ou qualquer uma pessoa subisse ao altar, ele não fosse visto a sua nudez. Tem tipo uma... para não ter a escada, para que as pessoas não vejam a sua nudez. Agora, aqui nós podemos ver, quando Salomão foi construir o templo, prometido por Deus ao povo de Israel, não se achou lá um pedaço de ferro ou de aço. Não havia marreta nem martelo. Não havia nenhuma ferramenta de aço ou de ferro ou de qualquer outro metal. Nas paredes, todas as vezes que as paredes são derrubadas em Israel com as guerras, você vai na cidade velha de Israel, lá tem uns escrombos, que são... por exemplo, a cidade velha de Israel já foi destruída umas 30 vezes com guerra. Ruth, a rua de Israel, lá da parte velha, da cidade velha, ela tem mais ou menos uns 10 metros só de aterro, de escrombo, de destruição de aterro. Então, você não acha um pedaço de ferro, não acha uma carcaça ou um esqueleto de ferro, de alguma coluna, de alguma viga ou de alguma laje. Aqui, o que o Eterno vem falar? Que faça esse altar para ele, mas não use ferro sobre elas. É difícil, porque quando você está lendo o texto aí você falou uma palavra assim, que as pedras deveriam ser encaixadas. Encaixada. Então, quando você vai no templo que está caído, lá no segundo templo... E ela vai ser levada ao cal, né? Hoje a gente usa o cimento, né? Mas lá era o cal. Não, argamassa. Porque a argamassa nós vamos conhecer há pouco tempo aqui, mas as pedras, elas eram coladas com argamassa. Hein, Ruth? Agora, o que acontece? E por que ele botou cal aqui? Olha, Ruth, o cal, ele não tem a resistência do cimento. O cimento, para ele ter chamado de argamassa, é brotado mais produto químico nele, para que ele venha endurecer e a água não transpassar por ele. Quando você vai fazer uma laje, que vai ter que molhar, né, constantemente, você vai fazer um tanque, uma piscina, tem que ter argamassa, senão vaza a água. Então, o que acontece aqui, Ruth? O que Deus está falando aqui para os construtores daquela época e da agora? Que ele não permite no altar dele ferro, escadarias, para evitar que alguém veja a vergonha de alguém. Você vê hoje, quando alguém dá oportunidade para uma jovem, ela vem toda mal vestida. Às vezes anda um pouquinho, puxa o vestido para baixo. Para baixo. Quando ela sobe naquele altar alto que eles fazem... A roupa vai subindo junto. Você pode
pegar uma marretinha e ir lá no altar e quebrar um lado, que você vai achar lá as vigas que foram colocadas para sustentar aquele altar no alto. Então, o que Deus proíbe? Por quê? Ele é contra o ferro? Não. O Eterno não é contra o ferro, porque quem fez o ferro foi ele. E ele usa o ferro porque o ferro também faz parte dos 4 elementos que ele usou para restaurar a terra. Então é muito profundo cada texto da Torá. Vamos voltar, Ruth, lá para onde você começou, no versículo 1. Aí você vai ver agora o comentário. O que é que diz o Rabino, né? Vamos ver o que ele fala. Capítulo 27, versículo 12. Estes estarão para abençoar o povo. Conforme o Talmud, o ato do pronunciamento das bênçãos e maldições. Capítulo 27, versículo de 11 ao 26. Se fez da seguinte maneira: 6 tribos, Simão, Levi, os que tinham mais de 50 anos, Judá, Ezará, José e Benjamim. Colocaram-se sobre o monte Gerizim e outras 6 tribos, Ruben, Gade, Asher, Zebulon, Dan e Naphtali. Sobre o monte Ebal, os sacerdotes, os levitas, em idade de servir, e a arca de Deus, no meio, entre as 2 montanhas. Os levitas voltavam-se em direção ao monte Gerizim, e primeiro dizia: Bendito o homem que não fizer imagem de escultura, e etc. Capítulo 25, versículo 15. E depois pronunciava este versículo tal como está escrito. E assim fazia com todas as 11 maldições escritas no versículo 26. Isto é, começavam primeiramente o versículo em forma de bênção, ao se voltar em direção ao monte Gerizim, e depois pronunciavam no tal como está escrito na Torá, quando se voltavam ao monte Ebal. Aqui as bênçãos e a maldição, né? Ruth, você pode observar que as 12 tribos de Israel, cada um tinha os seus ofícios. Obrigado por vocês aí, o Kel, essa turma que está toda aí ligada. Saulo. Estão aí curtindo, compartilhando. Muito obrigado. Vocês estão fazendo parte da obra de Deus, ajudando a chegar mais longe. Mas, Ruth, as 12 tribos de Israel, elas trabalhavam em comum acordo. Tu tem a tua tribo, o ofício que foi determinado por Moisés para aquela tribo, ela tinha que trabalhar só naquela função. Por exemplo, aqui nós pegamos aqui os levitas, né? Eles têm a idade para servir. Então aqui diz, os levitas em idade de servir a arca de Deus. O serviço desses levitas, não era todos os levitas, não. Porque teria a idade mínima e a idade máxima para poder servir. E tinha o período de servir. Um levita não ia ficar até morrer servindo lá na arca de Deus, lá no altar de Deus, não. Ele tinha um período para, assim como os soldados de Israel têm um período para servir, assim os levitas também tinham. Então o grupo de levita era o mais seleto. Mais seleto por quê? Porque eram os mais kadosh, mais santos, porque eles estavam próximo do fogo do altar. Eles estavam sempre... por exemplo, quando havia uma reunião no tabernáculo, mesmo no simples tabernáculo de pele de animais e pano, tecidos,
quando havia uma reunião, os levitas levavam as 11 tribos de Israel a entrar no nível de adoração, que é o Tamid, ao Eterno. Então, aquela tribo, ela era treinada para tirar da terra as almas que estavam ali em forma de adoração ao Hashem e levar a adoração ao Eterno. E o pecador que tivesse ali, ele tinha que sair ou morria no meio do povo, porque a adoração era tão santa hoje que o pecador não conseguia ficar, mesmo sendo israelense. Ele tinha que passar pelo techuvá. Sabe o que é techuvá? 7 mergulhos, a obediência aos mandamentos do Eterno, né? Se reverenciar na presença do Hashem, essas coisas que nós fazemos no techuvá. Aí, aqui os levitas, era o brilho de Israel, o brilho de Deus estava sobre os levitas, que eram os músicos, eram os cantores. Hoje você encontra certas pessoas aí, a gente fala com essas pessoas e elas dizem, você é crente? Sou crente, sou levita. O cara não sabe nem o que é levita. Levita, ele tinha que ser da tribo de Israel, descendente de Levi. Você é filho de Levi? Não. Como é que você está dizendo que é levita? Só porque canta, porque toca? Então, essas ignorâncias impede das pessoas crescer. E então, tudo é falta de quê? De estudo. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque o levita, ele desde pequeno, ele já aprendia. Mas quando ele chegava com 25 anos, se ele fosse escolhido para ser ali da frente, porque levita ele fazia tudo dentro do templo, né? Aí ele era escolhido, ele ia passar a aprender a ser o sumo sacerdote ou sacerdote durante 5 anos. Com 30 anos, ele já ia ficar na frente ali, já assumiu o cargo. Com 50 anos, ele já ficava de lado, ele saía, já entrava outro. Mas ele ficava sempre ali ajudando também, porque no judaísmo a gente dá muito valor aos cabelos brancos, à idade, à experiência, né? Que aí, porque Israel, o povo, sempre quando vai fazer alguma coisa, eles vão se aconselhar com as pessoas mais velhas. Ruth, a pessoa quando chega a uma certa idade, como você falou, 50 anos, aí ele já é um auxiliar só lá dentro. Ele pode ter o carro que tiver, mas aí ele passa a ser um auxiliar, porque ele já jubilou, já tem o tempo dele terminado ali. Então ele está ali para ajudar, porque lá em Israel, ou no judaísmo, a gente não joga ninguém fora, não. Não. Porque o obreiro já está velho, vamos encostar. Não. Ele serve para ser um conselheiro, até casamenteiro, né? Então, os cabelos brancos de um ancião dentro do judaísmo, que nós chamamos ele de Zaquém, né? O Zaquém, tem os seus valores. Ele diz assim, que um pássaro, ele não voa só com uma asa, ele tem que voar com as duas, né? Então, o ser humano, quando ele vai fazer algo de Israel ali, que ele tem consciência, ele vai procurar uma pessoa de uma certa idade, um ancião, para se aconselhar o que deve fazer. Alguma coisa que ele tem dúvida, ele vai tirar as dúvidas, porque ele sabe que ele está falando com alguém que tem experiência e dá um bom conselho. Que não vá com qualquer pessoa, que tem pessoa que vai te levar para o caminho errado, conselho errado, para você cair em certas dificuldades, né? Então, o povo de Israel, ele sempre honra os anciões, os cabelos brancos, as experiências. Ruth, o interessante é que aquela pessoa que já atingiu, dentro da congregação, 50, 60 anos, ele sabe mais do que os novatos. Mesmo os nascidos dentro de Israel, israelita nato,
Porque muitas que vezes a foram pessoa... nasceu dentro do templo, da congregação, da sinagoga, mas o ancião, que os Zaquém sabe mais do que eles. É porque o novato, ele pode ter o quê? A teoria, mas ele não tem prática. O ancião, ele já tem as duas coisas, tanto a prática como a teoria. Outra coisa, Ruth, o interessante da criação, porque quando a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ficar velho, não te afasta dele. Só que nós, da cultura, nós somos brasileiros, a nossa cultura é outra. O que é que nós fazemos? Entrega o celular para uma criança aí, ela passa o dia todinho ali. Antigamente, não, vamos botar aí num desenho aí, He-Man, bota lá. Fica aquele monte de menino ali. Eles têm fruto daquilo? Não tem. Agora, o que o judeu faz? Desde criança, ele já estuda o Talmud. A educação de um israelita está no Talmud. Você conversa com um judeu, você pensa que ele sabe decorar versículo bíblico na cabeça como nós sabemos? A gente pode aqui disparar e dizer vários versículos bíblicos. 50, 60, 100 versículos bíblicos. Eles não têm isso. Eles têm Talmud. Talmud, que é a educação judaica, que é a Bíblia o quê? Oral. Aí, da Bíblia escrita, eles estudam também. Mas o forte mesmo para o judeu entender a Bíblia escrita é a educação desde criança no Talmud. Por isso que eles são considerados, em termos de Bíblia, os sábios. E para ser sábio tem que saber coisa que ninguém sabe. E para saber essas coisas, tem que estudar. Estudar. A teologia que nós fazemos aqui no Brasil, em qualquer país, não chega nem 1% da teologia que nós estudamos no judaísmo. Não chega, porque cada teologia, cada escola de teologia, ela muda. Se ela é pentecostal, vai ensinar o Pentecostes. Se ela é tradicional, ela vai ensinar a ser tradicional. Já no judaísmo, a gente tem um apanhado de tudo. Na teologia judaica, a gente aprende desde a Sefirot, Sefirah, Kabbalah, Zohar, a gente aprende de tudo um pouco. O mundo espiritual é desnudado para nós. Então, existe isso dentro do judaísmo. Quando você começa a estudar, porque tem muita gente que está cheia de dom, mas não serve para nada. Ele não sabe como usar. É como alguém que está cheio de ferramentas boas. Nós chegamos numa loja ontem ali, e toda ferramenta que eu olhava eu ficava admirado. E dizendo, oh meu Deus, antigamente eu era doido por essas ferramentas que Marabá não tinha para vender. Né? Agora que tem, eu não uso mais. Então, a palavra de Deus, os mistérios que estão escondidos dentro da Bíblia. A gente só decifra com a Bíblia oral. Porque é ela que explica os mistérios. Mas, da Bíblia escrita. Vamos para o versículo 18, que diz assim: Maldito aquele que fizer errar o cego. Este versículo não trata do cego no sentido próprio da palavra, mas de uma pessoa que, insegura do rumo e decisão, que deveria tomar alguma circunstância e aborda por outra que o faz errar intencionalmente. Quer dizer, você vai tomar um conselho com alguém e ele te aconselha mal. Ele te faz errar. Porque aqui a gente está falando do cego, não cego aquele que não enxerga, mas aquele que não enxerga em parte de consciência, ao invés de aprendizado, e a pessoa ensina errado, né? Ruth, aqui está se falando, maldito aquele que faz errar o cego. Quem é o cego na história? São aqueles que não conseguem ver os mistérios de Deus. Então, se alguém
lhe faz perguntas sobre a sua religião, para você que pratica judaísmo, você tem que ter sabedoria para explicar. A pessoa está insegura, não sabe o caminho que deve seguir. Ah, eu vou me aconselhar com fulano. A pessoa lá, o fulano, te ensina tudo errado. Então, ele está sendo maldito porque está encaminhando a pessoa no caminho do erro. Ruth, olha, o cego, ele ouve a palavra de Deus, mas não entende. O próprio Jesus disse, uma pessoa chegou para ele, mestre, por que tu falas por parábolas? Para aqueles que não vai ser salvo, eles escutem, mas não sabem o que é. Não entendem. Vê, mas não enxerga. O próprio Jesus, Yeshua, que era um judeu, que falava dos mistérios da Torá, que nós estamos falando aqui agora, que era conhecedor e professor, né? Então, Ruth, o que nós queremos falar das pessoas tão cegas, tá com a Bíblia debaixo do braço, não sabe separar o que é santo e o que é profano. Ah, mas o pecado é só sexo. Só carne. As pessoas pensam que é só isso. Não é só o sexo. A má intenção, olhar para a pessoa com ódio, com mau olhar, com desejo ruim no coração. Aí o que é que o Novo Testamento diz? Que a pessoa já pecou onde? No coração. Aqui o versículo 24. Desejar diz mal assim, aos outros. Tudo é pecado que fica guardado no coração para te levar para o inferno. Diz assim, no versículo 24, maldito aquele que ferir ao seu companheiro em segredo. Aí diz, como que ele vai? Ferir no segredo. É fofoca. É. Eu vou contar só para ti, mas tu não conta para ninguém, não. Levanta um falso testemunho, aí joga aí no jornal, na televisão, ainda mais hoje, no Face. E aí aquilo ali, a pessoa às vezes ele chega no lugar, os outros estão cochichando, tá falando mal dele, ele não sabe nem por quê. Quando ele vai olhar aí na internet... Vê se tu pega aquela coisa bem ali pra mim, vou botar mais perto. Mas o interessante é que caiu aqui o house, a minha garganta, eu tenho um problema de irritação na garganta, é um tipo de uma alergia. A minha garganta não é inflamada, não tem inflamação nenhuma. Mas é porque eu tenho essa alergia à central de ar. Não é de agora não, de muitos anos. E quando eu começo a falar, eu fico tossindo. Aí eu boto com um hausinho aqui na boca, a garganta vai aliviar. E diz assim, quer dizer, falar mal e caluniá-lo na sua ausência. Às vezes a pessoa na frente ele trata bem, por trás, né? Ele fica caluniando e falando mal, desfazendo daquela pessoa. E Ruth, toda pessoa que acusa alguém sem provas, ele é réu de ir para o inferno. Ele vai pagar o preço, porque feriu o coração de Deus. Está escrito na Bíblia, malditos que faz tais coisas. Maldito aquele, ou por exemplo, Deus fala assim, a Bíblia fala assim, 6 coisas Deus odeia, e a 7? Ele abomina. A 7ª, ele abomina. Ele abomina o fuxiqueiro, aquele que faz fofoca, calúnia da vida do irmão ou da irmã. Esse, ele pensa que ele está com Deus, mas ele está com o diabo. Diabo nos couro mesmo. Conta uma história de um homem que a vida dele era falar mal de uma pessoa. E saía chamando ele de ladrão. Até que um dia ele foi preso. Por causa que esse só falava e chamava ele de ladrão. Quando depois, na hora do prova, do vamos ver, viram que ele não tinha culpa. E aí aquele que o acusou disse, eu vim pedir desculpa. Tem um negócio, né? A pessoa estraga a vida dos outros. Aí me desculpa, fulano. E acha que só a desculpa vai consertar. Aí ele disse, não, agora você vai ter que consertar o que você fez. Mas como? Pegue assim um monte de papel e rasgue. Aí enche um saco. Aí depois você vai para um lugar alto. Na hora que estiver ventando. Você solte. Aí deixa o vento levar.
Depois você vai procurar todos os pedacinhos de papel e você vai botar no saco de novo. Aí ele pensou e disse, mas como? Não dá. Quando você coloca o último pedaço de papel que você espalhou dentro do saco, pode vir aqui que eu lhe perdoo. Muitas pessoas contam a história como se fosse pena, né? Pena de ave, de ave, né? E como que você vai consertar, juntar todos os pedacinhos de papel? Assim é o estrago que a pessoa levanta um falso testemunho e sai falando de alguém, ou a vez de uma mentira, uma fofoca, de ouvir o dizer... O que a pessoa ganha com fofoca? Isso ninguém sabe. Ganha castigo, Ele quer... ganha um bilhetezinho para ir para o inferno. Ele quer ser... Quer dizer, uma pessoa dessa, eu acho que ele não tem nem o que falar, né? Aí ele tem que inventar. Aí quando faz a confusão toda, quando a poeira baixa, aí a pessoa diz, ô fulano, tu me desculpa, rapaz, tu pode morrer e ir pro inferno, não te perdoo não. Tem gente que fala desse jeito. É porque a pessoa é vazia, ele não tem o que falar. Você vê que o rico, quando ele se encontra naqueles comités, o que eles falam? Só de viagem. Eu fui para Estados Unidos. Eu fui... A joia meu marido me deu. Eu comprei um carro novo. É só assim. Mas a pessoa que não tem nada, ele vai falar da vida dos outros. Ele quer uma glória para si. Nem que seja só o momento, né, de falar. Mas tem gente que fala assim, não, eu vou fazer isso bem aqui e eu vou acabar com esse fulano de tal aqui, porque ele é besta. Né? Aí ó, ele não vai nem ficar com raiva de mim. Nem vai saber, né? Eu vi uma pessoa no fundo do poço, que não tinha corda que alcançasse essa pessoa. Eu vi agora, nesse domingo. Essa pessoa sabe quem derrubou, quem faz. Ele nunca foi lá conversar com essa pessoa. Chega lá falando, por que tu tem tantos anos ódio de mim? Por que tu me persegue? O que eu já te persegui? Me mostra aí. Eu nunca falei mal de ti. Aí, se fizer isso, o espírito da contenda sai do meio dos dois. Mas se não, vou orar. Não adianta. Tem coisa que oração não resolve, porque não é para ser resolvido com oração. É para ser resolvido, você vai lá e fala com o teu inimigo. É assim que é ensinado agora, 10 dias antes do dia 15 de setembro. Para se fazer o dia do Yom Kippur, para participar, a pessoa tem que fazer isso. Negociar suas dívidas, seja ela material 16, e espiritual, sentimental, financeiro. Tem que negociar. Para ir na presença do Hashem limpo, com a roupa toda branca. A pessoa tem um espírito do mal que ele gosta de fazer fofoca. E tem hora que você olha para a pessoa que não está falando mal dos outros e fala com aquela assim... como se estivesse comendo uma comida tão gostosa. O prazer que ele tem de falar mal dos outros. Fulano sai assim na porta e olha, vem outro lado. E aí, qual é o babado de hoje? Não, tem umas que, quando vê uma fofoca, pega logo uma vassoura e corre para a porta da rua. Alguém está falando alto, ela vai varrer a calçada para saber o que estão falando. Mas, são defeitos do ser humano. É defeito da carne, do instinto animal. Tem que nos corrigir, né? Porque ninguém vai chegar na presença. Todo mundo que morre foi pro céu. Entendeu? Falando, não, já está com Deus lá no céu. Aí, dia do arrebatamento, ele vai voltar para subir de novo. Não tem lógica que o pessoal fala essas coisas. Nós vamos para a Bíblia, Ruth. Vamos para a Bíblia. Nós vamos entrar um pouquinho aqui no assunto do capítulo 28 de Deuteronômio. Aqui que é bom nós... Rapaz, isso aqui não é para amanhã não, senhor. Mas é grande. Hoje dá para a gente começar um pouquinho. Porque aqui que a pessoa vê se ele está certo, qual é o Deus que ele serve. Pega a sua Bíblia aí, abra ela lá no Velho Testamento, que não existe Velho Testamento, é a aliança, né? Lá está escrito em Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1. Você até de cor salteado. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E antes de eu conhecer os mandamentos,
antes de eu começar a obedecer, eu lia isso e dizia, mas a minha vida só estava do lado do 15 até 63, né? Só estava ali. Não, Agora do 1º ao 14, a minha vida estava toda... do 1º ao 14 são bênçãos. São bênçãos, mas bênçãos. a minha só estava Agora, do 15 do 15 adiante. ao 68, é só maldição para quem não guarda os mandamentos de Deus. Como está a vida dos crentes hoje? Vamos reparar. Eles dizem que estão bem, estão prosperando, tudo, mas vai lá no capítulo... Você que é crente, lê o capítulo 28 de Deuteronômio, depois tu vai me dizer aonde está a bênção e está a maldição. Aí você vai dizer se você está sendo abençoado. Não, mas tem outros sem ser o 28, que nós não lemos, né? Eu só li até aqui. Não, mas pega o capítulo 28, versículo 1. Já sei de cor e salteado isso aí. Lê aí, só para a gente... E se ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Eterno teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra, e virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão, pois obedecerás à voz do Eterno teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Assim diz Deus. Toda a bênção que o crente, o servo, a serva de Deus quer, está empautada em Deuteronômio 28, quando Deus pede para cumprir o mandamento, e ele se compromete a abençoar com toda a bênção que você precisa. Se as bênçãos que você precisa não está acontecendo, tem uma coisa errada contigo aí. Precisa afinar dentro de Deuteronômio 28. Alguma coisa está errada na tua vida. Se você ler, e depois você lê o Êxodo 20, aí você vai ver lá que o Êxodo 20 fala do mandamento. Aí você vai saber o que é mandamento de Deus. Porque as pessoas, elas focaram em uma salvação pelo homem. Alguém veio e pagou meus pecados, agora eu estou numa boa. Tá não, meu irmão. Se você está devendo, se você está tendo problema no seu lar, na sua família, no seu negócio, se você está enfermo constantemente, até às vezes sem poder trabalhar, impedido de trabalhar porque está enfermo, é porque você não está bem com Deus. Está desobedecendo os mandamentos. A saúde que você precisa tinha que estar impactada com a tua obediência. Senão não vem de Deus. Porque diz assim, essas bênçãos, se você obedece os mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. Não precisa você correr atrás, dizer, lá em tal lugar, se você for lá, você vai ser abençoado. Não. Vá hoje lá. As bênçãos que virão sobre você. Onde quer que você for. Ei, você que está passando problema, mude a sua vida. Vá hoje na congregação fulano de tal, igreja fulano de tal, lá. Você vai lá receber sua bênção. Você não vai sair sem receber sua bênção. Aí a pessoa vai. Quando sai de lá, nadinha. E aqui já diz assim, se você obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Quer dizer, a bênção corre atrás daquele que obedece. Estas bênçãos te alcançarão, pois obedecerás à voz do Eterno teu Deus. Aí você vai ser o quê? Bendito na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, os teus filhos serão benditos. O fruto de tua terra, o fruto dos teus animais, a cria do teu gado e os rebanhos de tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto, a tua maçadeira. Bendito será Bendito será o teu cesto, a tua maçadeira. Aí tá falando, na tua despensa aí, no teu armário. Tá faltando alguma coisa para tua família aí? Dá uma olhada no armário. Talvez tenha só uma baratinha no canto comendo alguma milharina. E a geladeira, às vezes só tem água, falta os peixes. A Lena, bom dia. É igual a geladeira da Cosam, só tem água. Aí você... E o fruto da tua terra, tudo que você planta... Não, quando ele fala do fruto, a gente já pensa logo, os nossos frutos são nossos filhos. Os nossos filhos. Eu agora sou crente e meus filhos vão ser tudo uma bênção. Vai ser não, moço. Se tu não levar para a igreja, nunca vai ser bênção. Se tu não ensinar a Bíblia para eles,
nunca vai ter, eles vão ser uma bênção. Sabe por quê, Nunca Ruth? vai ter o temor. A Né? Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A sua casa é edificada quando você, mulher sábia, cuida dos teus filhos, não só levar para a escola, ensinar alguma coisa no lar, mas a palavra de Deus. Você vê que é um voto que as mulheres fizeram com o Eterno. Que faria o culto doméstico. E ensinaria a seus filhos a religião da bondade, da caridade, do Deus único. Mas ali, e passaria de geração em geração. Quando saíram daquele episódio do Mar Vermelho, agora vamos comemorar. Elas pegaram os filhos, levantaram e disseram, tudo o que o Senhor mandar, nós faremos. Então a mulher ali se comprometeu com Deus de criar os seus filhos dentro da Bíblia. Hoje as mulheres querem cuidar de uma coisa e de outra e deixam o filho na televisão, na internet. Aí, ou com as empregadas. Aí acha que Deus está tomando conta dele. Tá não. Tá não. Tem outro tomando conta. Não tem tempo de dar atenção aos filhos. Usar a internet, usar a televisão não é pecado. Usar celular não é pecado. Agora, tudo tem a hora. Tudo tem. Meus filhos, vamos juntar aqui. Tu lembra que a gente fazia toda manhã quando chegava na rádio? Reunia nossos filhos todos, cada um lia um salmo, né? Algum explicava, a gente fazia aquela oração. Isso aí é o culto doméstico. Então, Deus quer que isso aconteça. Para quê? Para que a planta possa crescer com saúde, com a palavra de Deus. Agora, se teu filho nunca viu a palavra de Deus, ele nunca vai ser bênção, não. Tu pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ter o que quiser, dá tudo para ele, mas se tu não der o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o espírito dele, a alma dele vai sempre estar com fome da palavra de Deus e não tem, ele vai ficar revoltado. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Vamos deixar para nós explicar isso amanhã, mulher. Bora. Vamos já chegar no final. Tá chegando no final do programa. Nós queremos avisar para você que nós temos aí a oficina UTI Céu, né? UTI Céu fica na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança, do lado da funerária Sol da Vida. Mas aí, Ruth, essa oficina, conserto de celular, eles consertam celular e tem acessório, né? Tem os acessórios. Você chega com o teu celular todo velho, quebrado, todo rachado, tela toda trincada, a capa raspada. Aí você entrega, dentro de 5 minutos o teu celular tá novinho, que você nem conhece. Troca tudo ali, rápido. Troca tudo. Aí se a tela estiver estragada, eles colocam outra nova, mas é tudo rápido. Tem carregador, tem capa. Tem os acessórios que você precisa para o seu celular. Eles têm um equipamento aqui que vem até do outro país. Coloca o celular dentro, ele mostra os defeitos do teu celular, né? Um abraço para... Quem é? Vem aqui assim. É o Paulo Roberto. Paulo Roberto, né? Rapaz, eu estava lembrando do Paulo Roberto agora e ia mandar um alô para ti, Paulo Roberto. Eu estava assistindo teu programa ontem, rapaz. Vem quando eu assisto, né? Um abraço aí, Paulo Roberto, e todos... A audiência Paulo Roberto é lá em cima, ó. Eita. Enquanto foi eita. Eita, né? A Lena, lá em São João do Araguaia, tá aqui em Marabá. Lena, um abraço para você e toda a sua família aí, para o irmão Dorival também, todo mundo congrega aí na sinagoga. Um abraço bem forte, Ruth. Mas aí, nós estamos falando aqui da oficina, né? UTI Céu. Viu, Paulo Roberto? Se quiser consertar aí teu celular, aqui mesmo no nosso prédio tem uma oficina aí, especializada em celular, iPhone, tablet, né? Tudo eles consertam aí numa rapidez. Se você quiser renovar o seu celular, aí é a oportunidade. Mas nós vamos encerrar agradecendo a todos que estão compartilhando direto ou indiretamente. Hoje é quarta-feira, né? Hoje quem está assistindo agora ao vivo, um bom dia. E quem está assistindo, quem vai assistir à tarde, uma boa tarde. Quem vai assistir à noite, uma boa noite. A qualquer hora que você estiver no Facebook, no Instagram, estiver no YouTube, lá você vai achar o nosso programa, no Kawaii, né? TikTok, você vai achar o programa Nossa Terra. Eu não peço oração para você, mas eu peço que você compartilhe e curta, né? Compartilhe, vamos curtir, compartilhar. Aí
Ele diz assim, nós não pedimos oração para você, mas colocou no meu programa. Olha, ele colocou no programa dele. Tá certo, meu irmão. Um abraço para você, Paulo Alberto. Você é homem de Deus. Mas a gente ora por você. Nós vamos orar por você aí. Pois é, rapaz, é aqui do menino, do meu filho, Dani. Aí você vem aqui, Paulo, já conhece o menino daqui de casa, desde pequeno. Quando você quiser consertar o celular, eu envio pessoas para cá, que eles estão com um trabalho muito bonito aqui, bem feito mesmo. Está tendo muita gente aí, muita aceitação. Ele disse que vai compartilhar. Um abraço para todos vocês. Shalom, shalom. Shalom.